A seguir, IIGD Irajá. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 13. Lê comigo a partir do versículo 6. O título diz: A parábola da figueira estéril. E dizia esta parábola: Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não achando. E disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois a mandarás cortar. Amém? Amém, Jesus? Uma parábola, né? O Senhor Jesus usou muitas parábolas, estão na Bíblia, muitas estão. Se tudo que Jesus fez e falou fosse escrito, o Evangelho de João diz que não haveriam livros que coubessem no planeta. Isso dá para a gente imaginar pela criação, né? Para cada coisinha que Deus criou, Ele usou a sua palavra. Então Ele falou, se tudo fosse registrado, coisinha por coisinha, e se tudo que Jesus fez, então diz o Evangelho de João. Então vamos aqui atentar bem para essa palavra, para recebermos o alimento do céu. Irmãos, o maior problema do ser humano hoje é a fome espiritual. Essa é a grande realidade. Porque, o mundo porque não conhece a Jesus. E lamentavelmente muitos que são de Jesus também não o conhecem. E é preciso atentar para cada palavra, para o sentido, o entendimento é que vai alimentar, despertar, é que vai curar, vai libertar. É interessante que as pessoas muitas vezes pensam que Deus ele tem que agir como um técnico. Ou seja, foi Deus que me criou, eu vou até Ele, entro na oficina dele e Ele que resolve o meu problema. Só que não é assim que as coisas funcionam com Deus. Nós temos que atentar bem para a palavra de Deus. A palavra é para todos, mas tem partes específicas que Deus fala a cada um. Por exemplo, quem está errado, Deus quer corrigir. Quem está fraquinho, Ele quer fortalecer. Quem está doente, Ele quer curar. A pessoa tem que estar ligada e de modo pessoal buscar uma comunhão, uma intimidade com Deus. O que falta muitas vezes, como eu falei hoje, quando eu entrei aqui, mas meu Deus, quanta conversa, os grupos conversando. É muito bom, irmãos, chegar na casa de Deus, ver alguns irmãos, né? Ver os irmãos que estão sempre e rever alguém que já não víamos há algum tempo, que voltou. Isso é maravilhoso. Cumprimenta, abraça, glória a Deus, que bonito. O Senhor Deus fala, ó, quão bom é que os irmãos vivam em união. Mas muitas vezes, irmãos, pelo fato do cristão não preparar o seu interior, o seu espírito, para receber o que Deus tem a falar, muitas vezes perde num culto, porque num culto inteiro, alguma parte vai ser específica para alguém. Você pode ter certeza. E quando a pessoa está ligada no Espírito Santo, quando ela está realmente ligada em Deus, tá? Ela sente e sabe o que é com ela. Ela sabe quando Deus está falando, sabe quando Ele está repreendendo, deu uma repreensão. Ei, não faça mais isso. Logo, pelo Espírito, a pessoa lembra de alguma coisa recente que ela errou feio. Ou ele vem assim, com um cuidadinho, um colinho tremendo, e ele diz assim, não temas, eu sou contigo. Aí a pessoa, puxa, por que eu estou tão assustado com esse problema? Por que eu estou... Então é isso, irmãos. Muitas vezes falta isso no cristão. E daí ele fica faminto. E daí não consegue produzir fruto. Esse é o problema. É o que nós estamos vendo aqui. Jesus usou uma parábola
Mas ele não está falando propriamente das árvores, das plantas. Ele está usando uma figueira como exemplo figurativo. Para dizer, olha, um homem tem uma figueira plantada na sua vinha. Esse é Deus. E aí? Aí ele entrega na mão de um arrendatário. Alguém arrendou aquela terra e vai administrar, vai cuidar daquela terra, vai buscar a renda daquela terra. Vai plantar, vai colher. Mas tem o dono daquela terra. Assim é Deus, irmãos. Ele é o dono da terra. Ele é o dono do planeta. Ele é o dono dos seres humanos. Mas as pessoas não o conhecem. O ser humano é impressionante. Deus criou o ser humano, nós sabemos, a sua imagem, a sua semelhança. Mas o homem se acha autossuficiente para viver sem Deus. O homem se acha autossuficiente para viver sem Deus. E aí cai entre nós um populesco quebra-cara. Quebra-cara. É uma doença, é um acidente, é uma desgraça, são perdas. Problemas e problemas. E quando o vazio toma conta de tudo, então vem a depressão, vem o pânico, vem o desespero, vem tantas enfermidades nas emoções, pessoas emocionalmente enfermas. E aí? O ser humano precisa do seu Criador, tem que ser dependente dele em tudo. Você vê que Deus fez o ser humano dependente. Não adianta dizer que é independente, porque não é. Ninguém vive sem água. Vai lá, vai para um lugar que não tem água, para ver se sobrevive. Não sobrevive. Não vive sem alimentos. Deus criou os alimentos na terra e a terra produz os alimentos para o homem. Mas por que tantos países estão em fome? Porque o ser humano se atrapalha sem o seu Criador. O ser humano se atrapalha sem o seu Criador. O homem, a mulher, o ser humano não é suficiente, autossuficiente para viver. Não é. Você vê que tem hora que o diabo engana, a pessoa entra em parafuso por sentimentos, por pensamentos, já não sabe nem mais quem é. Já perdeu a identidade da própria natureza. A identidade da natureza. O homem já não sabe que é homem, a mulher não sabe mais que é mulher, porque sente, eu sinto, eu não sinto, eu sinto, eu não sinto. E o ser humano está aí. Então, gente, nós que estamos aqui na casa de Deus, nós que somos de Jesus, e sabemos que Jesus Cristo é o Verbo de Deus encarnado, o Filho, mas que Ele é o Verbo, a Palavra. Então vamos atentar bem para a Palavra de Deus. Vamos parar de ser religiosos, fazer aquelas leituras. Tem gente, e de vez em quando chega alguém, pastor, eu gosto de fazer leituras devocionais, e sabe, eu leio 3 capítulos da Bíblia por dia. Técnico, não leva a nada. Você senta para ouvir, cheio de problemas. Deus não pode resolver um problema dessa pessoa. Por quê? Porque ela não abre o coração para uma revelação da palavra, ou seja, faz leituras, simplesmente leituras técnicas. Então, irmãos, tem muitos erros no meio do povo cristão. Deus quer trabalhar na vida do seu povo. Ninguém melhor que o autor para conhecer a sua obra. Ninguém melhor para cuidar do ser humano que o seu Criador. Para dirigir a sua vida, para trabalhar na sua vida, para conduzir no dia a dia. Deus, como Pai, Ele tem um prazer incrível em ver os filhos saudáveis, alegres. Quando o cristão é dedicado, coração aberto, ele realmente tem um encontro com Deus. Ele recebe o Espírito de Deus no seu coração. Ele atenta para a palavra com simplicidade e o Espírito Santo esclarece. Há uma diversidade incrível de conhecimento e entendimento, quando só deveria haver um só. Ou seja, a palavra de Deus fala o que ela fala. Se Deus fala que cura, é porque Ele cura. Se diz que Ele já curou, é porque Ele já curou. Se diz que Ele liberta, não há um grilhão do inferno,
um alfinete do bicho que possa estar na vida do cristão, se ele tiver um bom entendimento. Mas as pessoas se convertem, se tornam pessoas religiosas, em vez de se tornarem adoradoras. Muitas vezes, sempre com o pé atrás, não querendo se entregar 100% a Deus. Alguns parece que têm medo. Parece que tem medo de Deus chamar e dizer, vem cá, vou te dar uma chamada. Tem gente que foge de responsabilidades da parte de Deus. Mas já vista o fato de quantas pessoas a gente encontra quando evangeliza, pessoas desviadas, até pastores desviados, pastores que abandonaram o ministério, se é que realmente tiveram, não se intitularam, ou foram intitulados por quem também não tinha nem chamado. Vamos ser realistas. Falta um encontro real, mas é do coração. Enquanto a pessoa quiser viver a sua própria vida, ela não terá frutos de Deus. E os frutos da terra, eles perecem. Fruto da terra, volta e meia tem uma árvore aí bichada. O fruto aparece com bicho. E você fica surpreso. Às vezes você olha, você vai no mercado. Eu sou muito ressabiada para comer goiaba. E eu gosto muito de goiaba. Mas desde que eu era adolescente, que eu fui morder uma goiaba, e quando eu tirei a goiaba da minha boca, que eu olhei, tinha uma larva correndo dentro dela. Por pouco eu não a engoli. Quando eu dei aquela primeira mordida, eu tomei um trauma que só me... Pastor, eu estou sendo sincera. Posso dizer que eu não tenho trauma hoje, mas eu tenho boa lembrança, não tenho? Graças a Deus eu tenho memória. Então, enquanto eu lembrar daquela minhoca, que para mim não passou de uma minhoca horrorosa, tá? Aquele bicho que mexia lá bem gordo, e era uma goiaba bonita, era aquela goiaba vermelha, chamam de vermelha, que é rosada, e era aquela, estava linda por fora, mas linda, linda, linda. Quando eu vi aquela goiaba e o cheiro, porque hoje parece que fruto não tem cheiro, colhem tudo antes do tempo, põe para amadurecer nas estufas e não. Então ela não tem o cheiro que tinha quando você tirava da árvore. E eu fui com toda, sabe, aquele prazer de morder a goiaba. E quando eu afasto da minha mão, que choque. Olha, joguei fora e passei anos sem comer goiaba. Hoje, para comer goiaba, eu lavo bem a goiaba e lavo. Depois eu vou e corto, esquadrinho uma goiaba. Eu faço sim, com carinho, mas eu faço umas cirurgias nela. Eu esquadrinho, entendeu? Eu esquartejo ela. E eu corto de um lado e corto do outro e fico olhando, sabe, para ver se é semente, se não, nenhuma se mexe. Então é muito difícil para mim. Então até parei de comer goiaba, estou falando sério. Parei de comer goiaba, rarissimamente eu como por conta disso. Você compra uma goiaba linda, linda, pois é, mas tem um bicho dentro. Quando a pessoa está dentro da igreja há anos, irmãos, e não limpa o coração, não tira mágoa, não tira as iras, não tira a revolta, não sabe liberar perdão, não abre para a simplicidade da palavra. Então, ninguém melhor que o Criador para conhecer e cuidar da sua criação. Nós devemos de vez em quando fazer isso, irmãos. De vez em quando devemos ir à oficina do nosso Criador para dizer, Senhor, vê o que está de errado em mim, me ajuda a acertar. Porque Deus fala, irmãos. Ele mostra. Mas o coração tem que estar aberto e ligado nele. Até as fraquezas, irmãos. Às vezes o cristão entra ano, sai ano, está sempre fraco, espiritualmente fraco. Tem um colega no local de trabalho que está doente, está muito enfermo, a pessoa sabe a verdade, já recebeu uma cura lá atrás, mas é incapaz de abrir a boca e falar.
Alguns por vergonha, mas alguns por fraqueza. Ah, não sei se eu vou falar direito para ele. Jesus disse para os discípulos que eles nunca se preocupassem com o que eles deveriam falar. Já que eles eram discípulos, seriam cheios do Espírito Santo, quando eles precisassem falar alguma coisa, até enfrentar o sinédrio, enfrentar um tribunal, Jesus disse, na mesma hora, naquela hora o Espírito Santo, o Espírito de Deus falará por vós. Ou seja, não se preocupe que ele vai estar na tua boca. Às vezes as pessoas ficam apavoradas quando vão passar por uma entrevista de trabalho, de emprego. Ficam nervosas, ficam tensas, até pessoas que têm uma fluência muito boa, na oratória, e a pessoa fica apavorada, fica assustada, porque vai enfrentar uma entrevista, quando deveria descansar nos braços de Deus, orar a Deus, buscar na palavra para acalmar o coração, e naquela hora o Espírito Santo fluiria, e ninguém conseguiria contestar aquilo. Mas não faz, o cristão não aprende a descansar nos braços de Deus. A gente vê cristãos apavorados. As pessoas hoje vivem assustadas. A coisa mais difícil hoje é você encontrar alguém que não sofra tenebrosamente de medo ou de pânico. As pessoas estão vivendo com medo de tudo. Medo das doenças, não vivem. Medo de quem chega perto, não vivem. Medo do amanhã, não vivem. As pessoas estão respirando medo. Muitas pessoas não dormem sem medicação, e algumas até aquela da tarja preta tenebrosa, e dizem que são de Jesus. E eu não compreendo porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o príncipe da paz. Quando Isaías anunciou Jesus, mais de 720 e tantos anos antes de Jesus nascer como menino neste mundo, Isaías explicou quem seria, quem era aquele que viria ao mundo e o poder que estaria nele. E esteve e está. Mas o cristão não atenta, irmãos. O cristão se alimenta, é impressionante. Ele se alimenta dos noticiários. Ele come, a sua alma come noticiários. O seu espírito engole noticiários violentos. Mas não consegue engolir a maravilhosa palavra de Deus. Porque a palavra é Deus. E se a palavra viva de Deus entrar no coração, acabou o problema. Por quê? Porque Jesus entrou. Muita gente tem Jesus como letra na sua cabeça. Entra ano, sai ano e não produz o fruto da paz. Você sabia que paz é fruto do Espírito Santo? Como pode cristãos tomarem remédio da tarja preta? Pastor, é necessário. Sim, meu irmão, enquanto for carne é necessário. Quando for espírito, quando a palavra viva entrar no coração, o próprio psiquiatra vai dizer: o que houve com você? Até o rosto, rasgando o verbo, a cara muda. Satanás não é burro. Satanás não é um espírito cego. Ele enxerga a cara de pavor do cristão. Ele enxerga o rosto apreensivo de um cristão. Ele encontra as brechas. Os cristãos não procuram pôr a palavra viva no coração para fecharem as brechas da sua vida. Enquanto houver uma brechinha do medo, não haverá paz, não haverá a plenitude do Espírito Santo, não haverá o descanso da alma. Há pessoas que impressionam. A pessoa vem com a síndrome do pânico, escuta pregação sobre pregação. Você anota versículos para ela, remédio do céu que cura
que vai curar aquele pânico, aquele medo, que vai saciar a alma. A pessoa lê e lê e lê e lê. Entra pelo olho físico, entra na cabeça, mas não entra no coração. Porque a pessoa não põe no coração. Quem põe a palavra no coração não é o Espírito Santo, é cada um de nós. Deus não faz você engolir a palavra pela garganta. Ela não é feijão com arroz para entrar no estômago. Ela é comida do céu para entrar no espírito, na alma e trabalhar o corpo. Eu me impressiono. E entra ano, sai ano, e Jesus vem visitar aquela pessoa, e ela continua com os mesmos medos, os mesmos pânicos, os mesmos pavores, a mesma insônia, a mesma turbulência, os mesmos pesadelos. E você diz: o que essa pessoa está fazendo na presença de Deus? Que não bebe as águas do Espírito Santo, que não come o pão que desceu do céu, que o mundo seja faminto. O mundo é faminto. O mundo é faminto. O mundo é faminto. O mundo é cego, espiritualmente cego. Mas o cristão, dentro de uma igreja, com a Bíblia aberta, ouvindo ensinamentos, ouvindo pregações. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.